Eu estava lendo ali, né, que o nome a temática desse ano é Novos Riscos e Desafios, como se preparar. E essa madrugada tocou o alarme de incêndio 2h19 da manhã, né? Eu falei, já começou, Bolinha inventou alguma coisa, já começa agora. Mas eu percebi que risco mesmo é o The Voice e NFAC, né? Não é o alarme de incêndio que vai ter. Eu acho que esse realmente vai ser uma atividade de risco. Além do que, Genaro, vai ter a gente está no 26º Congresso, mas nós estaremos na 3ª edição da nossa dancinha TikTok ao final. Esse também é um risco que todos vamos correr, né? Tem inovação esse ano também nessa temática. Bom, concluída então a abertura aqui do 26º Congresso ANEFAC, vamos para a nossa primeira palestra de hoje, com o tema Gestão de Talentos em tempos de mudança, desenvolvendo habilidades para o futuro, com o Rafael Falcão, diretor nacional da Reis. O Rafael vai nos mostrar que não é apenas a tecnologia que está moldando e mudando o futuro do mercado de trabalho. O entrosamento entre diferentes gerações dentro das organizações, bem como uma abordagem focada em habilidade, está remodelando a dinâmica entre empresas e colaboradores. Isso é particularmente relevante à medida que a inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas redefinem as necessidades de habilidades profissionais. Dessa forma, se adaptar a essas inovações não é apenas uma questão de entender e implementar novas ferramentas, mas também de desenvolver uma força de trabalho ágil, capaz de aprender e evoluir continuamente para o crescimento sustentável. Lembro a vocês que para interagir com o nosso palestrante e esclarecer dúvidas, vocês podem fazer perguntas por meio do aplicativo ANEFAC Conecta, esse que o Boli acabou de apresentar, e durante a palestra vocês podem se manifestar, e ao final da fala do Rafael, a gente vai transmitir a ele aí as perguntas. Sem mais delongas, esse termo, eu gosto de usar esse termo, né? Delongas, eu acho tão bonito isso. Rafael Falcão, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aí o convite de Boli, do todo o time da ANEFAC para estar aqui com vocês. É meu primeiro ano, então eu ainda não tenho histórico aí nem no The Voice, nem no TikTok, mas espero estar aí com vocês nos próximos 26. Eu sou de natureza otimista, então quando eu olhei, né, e o Boli trouxe para mim o tema, os desafios que realmente a gente está vivendo, e o tema que vocês queriam trazer aqui, relacionados, lógico, com a minha praia, gestão de pessoas, eu fiquei encantado, porque eu vejo um mar de oportunidades. Então, a ideia aqui é trazer, né, a realidade atual, mas com uma ótica de ataque e da gente se aproveitar dela para colocar as nossas organizações mais produtivas, mais eficientes e à frente, né, do mercado em termos de resultado. Então, espero que vocês curtam aí. Primeiro, uma breve apresentação minha, e aí eu acho que é o primeiro ponto que todo mundo trouxe, que eu acho que a ANEFAC construiu muito bem. Antes, esses congressos, né, e apresentações, elas não tinham personas muito exclusivas, né? As pessoas tinham uma persona executiva, tinha uma persona pai e marido, e uma persona de hobbies, etc. E hoje isso tudo está misturado, que é um pouco da fórmula que a ANEFAC colocou, que não só trazer conhecimento técnico, né, mas trazer o engajamento através disso. Então, me apresentando, eu tenho 16 anos nesse negócio, conversando com os clientes na busca de talentos e com os executivos, influenciando e entendendo as dores dele. Sou formado em engenharia, então é um pouco antagônico isso, mas eu entrei nesse mundo, né, levando um pouco da racionalidade para a área humana e tentando fazer um mix disso. Depois fiz um MBA em Marketing,
tinha muita dificuldade para entender, às vezes eu fazia uma fórmula que era muito do termo rentável, né? Era muito produtiva para a empresa, mas ela era barrada porque meu chefe falava assim, cara, mas o nosso cliente não quer. Então, isso foi uma frustração. Eu falei, cara, eu preciso entender essa área de marketing. E claro, sou casado com a Adriana, tenho 2 filhos lindos, é meio clichê, né? O pai, né? Falar que o filho é lindo, mas assim, a ANEFAC me proporcionou uma oportunidade única, cara, de estar com eles aqui, vendo esse outro lado, né? E deixando de ter aquela relação com a segunda-feira, pô, segunda-feira, que chato, vou trabalhar, e meus filhos entendendo nessa geração que, cara, você chega animado na segunda, porque você vai agregar valor à sociedade de forma geral, e não só ter retribuição financeira que a gente usa para os outros pontos. Então, acho que esse é um ponto super relevante. Uma parte que é legal, curiosa, acho que hoje muita gente faz a correlação da performance, né, no trabalho com o esporte, e eu nasci e cresci envolvido nisso, porque eu tenho um pai que foi um medalhista olímpico, ainda numa era completamente amador. Então, meu pai era realmente, né, fazia porque amava o esporte, porque financeiramente a gente perdia mais dinheiro do que ganhava. Então, eu nasci nesse mundo e a minha cidade é muito forte no iatismo, então eu cresci nisso. E lá na minha cidade, acho que um grande ponto, né, que o iatismo parece ser alguma coisa bastante elitista, mas na cidade era relativamente acessível, então mergulhei nisso. Depois eu mudei para outros esportes e entrei no triatlon, que hoje é muito difundido aqui, mas na época, né, também onde eu nasci, tinha uma relevância muito grande. Então, minha vida é pautada, e eu acho que o esporte é uma grande ferramenta de ensino para todo mundo, independente do grau que a pessoa use ela, né? Aqui só para, não sei se todo mundo conhece, mas passando rápido, a Reis é uma empresa inglesa, uma empresa de capital aberto. Ela teve o lucro líquido aí do ano fiscal anterior de mais ou menos 1,2 bilhões de libras. Hoje a gente tem mais ou menos presença em 35 países e presença em 250 escritórios. Acho que é legal aqui, que também é um ponto que a gente vai falar, né, no nosso relatório já para os acionistas, a questão da mulher em posição de liderança já é um ponto relevante que entra em nosso relatório. Falando dos serviços, o core nosso é serviço de recrutamento, e aí aqui tem vários tipos de serviço, soluções de outsourcing, consultoria, estratégia, diversidade, equidade e inclusão, e lógico, na frente a gente pode entrar e eu estou à disposição. Qual é a ideia? Anualmente, a gente usa essa nossa base de dados, base de clientes e base de candidatos, para entender as principais tendências. Então, nela, a gente manda um survey lá, uma pesquisa para mais de 12.400 pessoas, e essas pessoas, só para vocês terem uma ideia, elas estão presentes na Latinoamérica, então são predominantemente Chile, Colômbia, México e Brasil, e passando para os segmentos que a gente mais atende: energia, finanças, seguros, indústrias, né, de transformação em geral, comunicação e mídia, ciências da vida, bens de consumo, petróleo e gás, TI e tecnologia. Então, é bem abrangente, de algum modo a gente tem uma perspectiva geral, e lógico, depois, caso tenha interesse, eu consigo quebrar e falar um pouco das tendências setorizadas aí para vocês. E desse guia, a gente saiu com 4 pilares principais, né? Uma estamos na era da insatisfação, com uma inclinação cada vez menor para agir, esse é um ponto importante. As habilidades, né, como o Emerson bem falou, estão ocupando o centro do palco, e quando a gente fala em habilidades, não são habilidades somente técnicas, a gente vai conversar um pouco. Lógico, a IA está presente e foi um feedback tanto dos executivos quanto dos clientes muito forte. E finalizando com a questão do ED&I, né, a diversidade, equidade e inclusão, que também está permeando aí, eu acho que a vida da grande maioria de nós.
Começando a falar da era da insatisfação, a gente viu que 61% pensam em deixar seus empregos em 2024. E qual é o grande ponto disso, né? Que aí eu já faço uma analogia àquela questão. Mas muitos, dentro da Latinoamérica, eles têm receio de agir. Então, eles querem pedir demissão, mas não vão pedir demissão. Qual é a grande problemática disso, né? Quando a pessoa está trabalhando sem estar engajada, você tem o aumento do nível de estresse, e a consequência disso é a baixa produtividade. Então, não sei se vocês viram, semana passada, por exemplo, a McKinsey estava pagando para as pessoas pedirem demissão. Então, ela entendeu, né, ela fez uma conta e falou, cara, se eu conseguir tirar as pessoas desengajadas de uma forma mais veloz, esse valor que eu pago, ele volta em produtividade. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, é como a gente move as nossas organizações para terem líderes que consigam, de fato, engajar ou identificar, né, o nível de performance e satisfação e não só identificar, mas tomar algum tipo de ação. E aqui a gente vê que a situação, para, de fato, quem ficar passivo, ela tende a piorar. Por quê? Um dos itens principais é salário, sobre a insatisfação. E aí, quando a gente olha a tendência, ou seja, a grande maioria dos funcionários tem uma expectativa de um aumento acima de 10%. Enquanto eu olho para os meus clientes, as empresas, a grande maioria deles, se você somar, eles querem dar um aumento que é inflação para baixo, a gente está falando aí de 3% a 5% para baixo. Então, esse é um ponto, ou seja, se as empresas continuarem olhando o engajamento pelo prisma da remuneração somente, não que a remuneração não seja importante, eu estou falando aqui que ela é bem relevante, mas se a gente for somente pelo prisma financeiro do salário, essa bola de neve vai continuar aumentando. E aí, Rafael, poxa, qual é a saída então? E esse é um ponto legal. A gente perguntou, eu falei da questão do estresse, né, e dos desmotivados, lógico, a pessoa não tá feliz oferecendo, exercendo a sua atividade. Mas aí entra o ponto que eu falei, que eu acho interessante, que eu vejo, né, com um prisma de otimismo, um mar de oportunidade. Então, por exemplo, você tem realmente o salário gerando a maior insatisfação. E o salário, lógico, e a turma aí com background financeiro sabe o impacto que ele dá em toda a questão da rentabilidade da empresa. Mas tem milhões de outras formas da gente melhorar esse engajamento e, consequentemente, melhorar o nível de satisfação. Então, por exemplo, eu vou começar pelos benefícios. A quantidade de inovação que a gente está vendo em benefícios é enorme e não necessariamente aumentando o custo. Então, eu sei que os participantes aí, por exemplo, tem um Gympass. Então, o Gympass, muitas das vezes, ele entra na sacola de benefícios e não necessariamente agregando um custo extra e gerando uma satisfação, um bem-estar, que também está ligado aqui, maior entre o nosso time. E aí tem diversos outros benefícios e formas da gente gerar e comunicar esses benefícios que a gente consegue melhorar e é um fato importante. Aí entra a questão do bem-estar, né? O bem-estar ele é muito relativo. E o que a gente vem acompanhando e que, de novo, né, eu vejo como oportunidade. A grande maioria dos meus clientes, recentemente, fizeram um retrofit, por exemplo, no escritório, tendo escritórios lindos, modernos, com área de descompressão, mesa de totó, uma copa super sortida, etc. E no dia a dia, os líderes acabam que não usam esse espaço, ou a empresa não comunicou, ou não incentiva a utilização desses espaços como devido. Então, eu vou nos clientes e tenho áreas lindas e não tem ninguém nessas áreas, né? Então, é uma outra oportunidade. Como a gente usa, ou a grande maioria dos escritórios,
tem essas possibilidades e como a gente incentiva, de fato, a uma geração melhor do bem-estar entre o time. Isso é uma outra alternativa. Outra é o gestor direto, lógico, isso tem uma influência grande, e o gestor direto, muitas das vezes, tem um impacto, né, e que se confunde com o empregador. Muitas das vezes é nítido que a pessoa tem uma postura diferente da cultura do empregador, mas muitas das vezes a postura e a posição do trabalhador, ele entra junto com o gestor direto, tá? E o último, entra o equilíbrio da vida pessoal com profissional, e também tem uma lista aí de oportunidades para a gente, de controle dos e-mails em determinados horários. Eu vou falar isso mais na frente, a questão do trabalho flexível. E o trabalho em si tem menos, né, mas é lógico que eu acho que com a questão da automação, a gente ganha a oportunidade de tirar as atividades mais maçantes e, lógico, tentar colocar para o nosso time, ou pelo menos para as pessoas de high performance, a intelectualmente mais disputada as atividades. E aí, entrando no tema que também eu acho que eu recebo todas as visitas que eu vou e todos os executivos que eu converso, sobre o tema do regime de trabalho. Então, a grande maioria, como vocês podem ver, já estão no escritório, 41%, e 39% híbrido, tá? Então, hoje, 100% remoto, a gente só tem 6%, e não definido, 3%. Ponto principal que eu acho que é legal dividir são as razões que levaram a esse movimento. 1, aumento da produtividade. 2, cultura organizacional. Muitos viram se perder durante o trabalho 100% remoto. E, por último, o treinamento e desenvolvimento. E esse treinamento e desenvolvimento, esse é um ponto bacana, porque não é o treinamento e desenvolvimento tradicional das equipes de treinamento e desenvolvimento, e sim o aprendizado e o desenvolvimento on the job, durante o trabalho, escutando as pessoas, né, que têm uma performance diferenciada, escutando as relações com o cliente e agregando valor em uma unidade de negócio com outra. Tá? E dos que estão híbridos, já quase mais da metade estão 3 vezes no escritório. Agora, um ponto importante para que a gente reflita. Existe, em muitas das empresas, um problema grande de comunicação. Tem uma geração que quase nasceu ou entrou no mercado de trabalho 100% remoto. E, para eles, quando a gente comunica, né, esse retorno ao escritório, há um entendimento, na maioria deles, no horário fixo, de 8 às 5 ou de 9 às 6, e isso tem um impacto muito grande no bem-estar, no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, muitos dos clientes conseguiram, né, um engajamento muito maior ao retorno ao escritório no entendimento de flexibilidade, ou seja, o híbrido existe, o Genaro falou bem, muitas das vezes a gente tem que usar a ferramenta, essa ferramenta traz muito retorno para a gente, para agregar valor. Então, realmente não faz sentido todos os nossos funcionários saírem na hora do rush, tanto para ir quanto para voltar. E aí a gente pode usar a ferramenta, de novo, com auxílio, inclusive, para aumentar a nossa produtividade. A gente faz uma primeira reunião de casa e volta, a gente usa a hora do almoço, cara, para se conectar com um outro país que a gente teria dificuldade antes. Em suma, tem uma série de alternativas que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. O que falta é a gente comunicar para uma geração, comunicar melhor o que significa e como a gente pode fazer essas alternativas de volta ao escritório. E aí, entrando na questão das habilidades. Então, 55% dos meus clientes estão tendo dificuldade para contratar. Então, eles contratam. E qual é o grande ponto de dificuldade? A gente está num período de transição grande, e a transição grande, dentro desses meus 16 anos,
Antes a gente tinha as descrições de cargos muito bem definidas, né? A gente tinha as escolas muito bem classificadas, as marcas muito bem desenhadas, e o nosso trabalho nas discussões era, eu quero aquele profissional, e rotulavam, né, as escolas em A, B ou C, rotulavam as marcas, eu quero essas marcas com esse tempo de experiência. E hoje isso mudou, né? Hoje, relacionados à questão de diversidade, as pessoas querem, tem uma empresa que ela é forte e vende um produto para uma classe C. Então, ela quer que tenha pessoas da classe C para julgar e ajudar ela a desenvolver esse produto, não só pessoas que consomem um produto classe A. Então, existe um movimento forte de você buscar a diversidade. Existem hoje empresas que nasceram com pessoas altamente capacitadas há um ano e meio, e essa pessoa pode ser a melhor pessoa para uma multinacional centenária. Existem formações, né, totalmente diversas que você encaixa dentro de uma área tradicional, por exemplo, como a área financeira, e você consegue um aumento exponencial do resultado dessa área. Então, passou a ser muito mais complexa a nossa relação. E, lógico, juntando a questão da heterogeneidade dentro das empresas, você precisa de uma habilidade muito maior para trabalho em equipe, para, de fato, inteligência emocional, de entender que determinadas relações não são, né, específicas contra você, mas contra um universo de aprendizado social completamente diferente. Algumas ações que as empresas estão fazendo frente a isso. Uma retreinamento. Então, as empresas estão entendendo, né, que você precisa, de novo, de um forte treinamento, mas relacionados a outras características. Então, elas estão investindo forte nisso. Aumentar a visibilidade da organização. Então, posicionar a sua marca para o público que você quer atrair. Então, eu tive recentemente numa indústria farmacêutica, e ela falando, cara, eu tenho hoje os melhores resultados, os melhores blockbusters, que eles chamam, né, para o futuro, só que a marca A, B é muito mais atrativa em relação a talentos do que a minha. Então, ela está fazendo um trabalho muito grande voltando a isso. Como é que eu atraio um outro tipo de público que eu quero ter dentro da minha organização? Outra, recrutar a base, e aí, dentro dessa base, você moldar, né, com essas novas características, também é uma ação. E, por último, e isso esbarra direto com o meu serviço, é a questão de você incentivar um recrutamento ativo. Então, tem muitas empresas que não têm uma determinada posição aberta no momento, mas ela quer determinadas características e posicionamento. E aí a gente abre um relacionamento e a gente proativamente começa conhecendo a cultura da empresa ou conhecendo alguma dor específica de uma área de negócio, a gente começa a atacar e oferecer soluções. Agora a gente entra na questão da IA, e são números, né, bem interessantes. 36% das organizações incentivam o uso da IA. Então, você vê que ainda o incentivo, ele é pequeno. O que eu quero falar com isso? Muitas empresas, eles bloqueiam a IA. Se você baixa ChatGPT ou quer usar o Copilot, elas bloqueiam, porque existe, lógico, uma questão de segurança também bem grande, que elas não estão a fim de lidar. E, mais do que isso, 66% não tem protocolos estabelecidos. Então, o que significa isso na vida real? Muitas empresas falam, cara, o executivo, não, a gente tem que liberar a IA, eu quero correr o risco. E aí você libera o acesso da IA, agora, não existe um treinamento formal ou um processo para ligar a IA ao negócio relevante, ao negócio principal da empresa ou da área. Ou seja, a pessoa tem a IA lá e a pessoa usa para o que quer,
quer que seja, né? Ou seja, eu tenho um determinado problema, e da cabeça dela, ela tenta usar isso como solução para aquele problema. Não necessariamente ela cria um processo e coloca a IA mergulhada dentro de um processo para que impacte, né, de fato, toda uma área ou toda a empresa. É muito informal esse movimento. E aí, o que vem junto com a tecnologia é como é que você traz isso minimizando os riscos. Então, é uma grande discussão e um grande paradigma. Um outro bom exemplo que eu gostaria de trazer, eu atendo uma empresa, né, de linha branca, uma empresa multinacional muito forte aqui no Brasil, e o executivo, né, o CEO, é um engenheiro que cresceu dentro do universo, e, cara, a vida dele era construir a geladeira mais eficiente, com melhor design, a um custo compatível ao público que ele quer atingir. E eu falei geladeira, mas fogão, etc., né? E esse era um mindset, ele atraía os melhores engenheiros, como eu te falei, das melhores faculdades aqui do Brasil, e o negócio dele mudou. Ele tinha um ciclo de contato com o cliente de 3, 4, 5 anos, e hoje não, hoje ele me contratou, Rafael, o seguinte, eu quero saber quantas vezes o cara abre a porta da geladeira, o que ele coloca na geladeira, o que eu posso vender mais para ele durante esse ciclo. Eu tinha um ciclo de 5 anos, eu quero falar com esse cara semanalmente. E aí você muda, é um shift completo da organização, né? Porque quando você vai buscar o cara que é capaz de fazer isso, a pessoa já desafia ele, e o modelo da empresa é 180 graus. Então, vai desde hierarquia, salário, a forma de contato com o cliente. Então, esses são bons desafios que eu vejo algumas empresas muito tradicionais já abertas e começando a fazer um trabalho muito bem organizado. Por último, eu entro aí na diversidade, equidade e inclusão. E esse aqui é um ponto bacana e uma informação legal para trocar com vocês, porque geralmente a percepção piora antes de melhorar. E o que eu quero falar com isso, né? Tem muitos clientes que me chamam, Rafael, eu estou muito mais diverso e todas as pesquisas que eu tô executando apontam, né, que a minha empresa, ou a impressão, né, para todo o meu time, é que eu preciso ter mais diversidade, ou que eu estou falhando no dia a dia da diversidade. E aí a gente foi mergulhar nisso, né? E qual é a realidade? Hoje, a grande maioria das empresas, né, tem uma posição, principalmente nas posições de lideranças, mais homogêneas, e quando você começa a quebrar isso, você começa a trazer pessoas que questionam coisas que antes eram impensáveis, porque não faziam parte da realidade. Então, a empresa avança na direção correta, mas ela recebe um pushback, falando, cara, não, vocês estão pior. Então, vou dar um exemplo. Se você muda, né, e adiciona um grau de pessoas de classes sociais diferentes dentro de uma empresa, dentro da liderança, você começa a ter problema. Onde a empresa está localizada? Porra, é ótimo lugar para que todo mundo estava lá, mas como é que dá acesso a todos os outros? Aí, a hora do almoço, a empresa está localizada numa área nobre, todo mundo vai almoçar no restaurante XPTO, e aí você tem uma... Não faz sentido para mim almoçar no restaurante XPTO. Então, você começa a enfrentar acessibilidade, você faz lá o básico pela legislação, e aí chega um cara que de fato usa acessibilidade, o cara fala, cara, não, isso não funciona. Então, o que eu queria incentivar vocês se vocês receberem, ou seja, aumentarem a insatisfação, talvez vocês estejam indo no caminho certo, ou seja, vocês estão colocando diversidade dentro da empresa de vocês, que já estão gerando bons insights para que vocês estejam na frente. E aí, um ponto que eu acho bacana, 55% querem perspectivas mais diversas na tomada de decisão. Então, esse é um ponto bacana, porque
lógico também, quando a grande maioria, né, das empresas pensa em diversidade, elas começam atacando o problema na base, né, por ser uma forma mais fácil. E não necessariamente você consegue a melhor solução. Então, como você faz um balanço de trazer diversidade para a tomada de decisão? Isso a gente vê alguns casos polêmicos, né? De, por exemplo, conselheiros que vêm de segmentos completamente diferentes e com uma vivência completamente diferente, com a ideia de agregar valor a um determinado público, a um determinado segmento. Então, aqui, realmente, eu acho que tem um espaço grande, cara, para a gente trazer ideias e o entendimento sobre o nosso produto ou serviço, que tradicionalmente, tecnicamente, né, a gente consegue avaliar muito bem. Agora, como é que a gente, de fato, calça o sapato do outro e vê se ele está mais apertado ou não? Então, os principais pontos é diversidade etária, né, de parte de treinamento, o preconceitos inconscientes, pessoas com deficiente, identidade e equidade de gênero. Aqui, o ponto relevante, apesar do treinamento, né, o foco maior está na questão etária e as empresas precisam ou entendem, né, que tem que ter sinergia maior entre várias gerações, a geração atual versus a geração tradicional. Por parte dos executivos, o grande problema que eles veem é o preconceito inconsciente. Então, existem, aquilo que eu falei tradicionalmente, modos de agir, modo de interagir, comunicação, que era 100% legítima em outras situações e que atualmente tem um impacto muito negativo, inclusive em mídia. Então, a gente vê, cara, vários executivos brilhantes, em algumas ocasiões, sendo a mídia, né, batendo bastante por alguns tipos de colocação que tradicionalmente passariam batido. Então, a grande maioria dos executivos, ele inverte. O preconceito inconsciente é os principais pontos para que a gente consiga avançar. Fechando isso, a gente resumiu 3 grandes pontos, para a gente aí partir para as perguntas e mergulhar de forma mais profunda em algum tema que vocês acham relevante, em 3 pontos principais. 1, revisite a retenção. Realmente, cara, quem são os talentos e o que faz diferença para aqueles talentos? Então, novamente, quando a gente falava isso no passado, isso já existia, mas as principais empresas era trade-off grana. Esses são os talentos? Grana. Aí eu volto para vocês. Rafael, não. A grana continua tendo um papel importante, participação na empresa, benefícios, como a gente olhou lá atrás. Mas hoje, o ambiente como um todo, né? A questão do bem-estar, a questão do líder direto, a questão da cultura da empresa e do impacto da empresa na sociedade tem um impacto grande. Então, é legal revisitar a retenção, não só quem são os talentos, mas o que para esses talentos realmente fazem a diferença. Um outro invista em treinamento e desenvolvimento. Isso, hoje, né, antes a gente falava, é responsabilidade do executivo, né, tá up to date. Claro que é. Mas hoje, você ter dentro da sua empresa alguém que não esteja, de fato, up to date com as principais práticas e tendências do mercado, você pode estar fora do jogo. Então, tem várias empresas com várias plataformas de ensino com acesso a conteúdos diversos, e aí a gente faz todo o link com inteligência artificial, que automaticamente, quando você faz, né, e quando você termina um determinado estudo ou uma leitura, ele já te indica um outro desenvolvimento e alimenta o outro líder. Ou seja, hoje a gente tem muita ferramenta de treinamento e desenvolvimento e cria um espaço para diferentes pontos de vista. E eu achei muito feliz essa frase, porque de maneira nenhuma a gente está falando aqui de diversidade, que é, de novo, pushback. A gente teve vários pushbacks, a gente fazia uma vaga diversa e 4, 5 meses o profissional saía e postava na rede social. A empresa me contratou, me chamava, tirava foto, postava minha foto no LinkedIn, me chamava para tudo que é reunião e todo mundo tirava foto comigo e postava,
mas o meu trabalho era operacional, ninguém me escutava, eu não contribuía com nada, eu era um marketing da empresa relacionado a D&I. E hoje está todo mundo muito mais atento a isso, e aí voltando, né, com as redes sociais, a gente pode ter um impacto negativo enorme. Então, crie um espaço, de fato, para que a gente escute a diversidade, né? E não necessariamente escutar a diversidade, eu acho que isso também as pessoas confundem muito. Escutar a diversidade não é aceitar nem ter como certo tudo que eles trazem, mas é a gente refletir de um outro ponto de vista ou agregar esses pontos de vista dentro da nossa base de informação para uma tomada de decisão futura. Esse é um ponto. E esse aqui, hoje a gente tem análise de tendência lá no nosso site, reis.com.br. Cara, só vocês entrarem, vocês baixam ele na íntegra, tudo que eu falei aqui, mais um pouquinho, tem lá. Então, queria super agradecer ao espaço. Agora estou aberto aí, o Emerson, às perguntas, e obrigado pela atenção de vocês aí, tá? Bom, Rafael, obrigado aí pela fala. E eu só queria reforçar o seguinte, para fazer perguntas, a gente tem que acessar o aplicativo da NEFAC, e lá no aplicativo você clica na agenda, e dentro da agenda, né, que está rolando agora, tem um botão lá para você enfiar a sua pergunta, tá? Então, todas as perguntas serão via o aplicativo. E aí, já para começar com uma pergunta, eu gostei muito, Rafael, que você falou do pior antes de melhorar, né? E eu lembrei daquele vídeo que tem na internet, que estava ruim, mas estava bom, depois piorou, né? Tal, aquela coisa toda. E aí eu queria perguntar um tema super atual, que é em relação a essa legislação para equiparar salários de homens e mulheres, que é uma legislação, né, super atual agora no Brasil. Perfeito. E entra nessa temática, né, da diversidade que você trouxe, você falou falhando com diversidade, né, que as empresas estão com as pessoas estão com essa percepção, e talvez isso também contribua com essa era da insatisfação que você trouxe, né? Qual que tem sido a visão dos teus clientes, enfim, em relação a essa legislação, né? Porque do momento que você fala de diversidade como uma intenção das empresas, é uma coisa. Quando vem uma legislação, ela muda um pouco, né? Como é que você tem visto essa temática? Não, muito bom. Eu acho que a gente tem que quebrar essa questão em duas, né? Uma de fato aí que você falou da legislação, mas não só a legislação, né? Hoje, a exposição e o próprio empoderamento, né, das mulheres, e não só no mercado de trabalho. Se você for olhar, sei lá, no tênis, que eu vi recentemente, cara, os prêmios são os mesmos e os homens estão falando, cara, tem que ser o mesmo. Eu adoro ciclismo feminino é infinitamente menor, então em patrocínio você tem menos, agora o prêmio é o mesmo. E o que está acontecendo? Essa geração, né, do movimento mais recente, ela é uma geração que está, de fato, falando e exigindo essa equiparação quando a gente olha a responsabilidade. Eu acho que o grande paradigma da legislação e a grande dificuldade é essa reparação de todo o passivo, ou seja, a quantidade hoje de executivas dentro das empresas é enorme. E como essas próprias executivas, né, vão homogeneizando essas diferenças e essas questões que a gente tinha alimentado já num passado recente. Então, o que eu vejo hoje como grande desafio é como hoje você equiparar, né, situações do passado recente, do passado antigo, de fato, né, muito tempo, um passivo muito grande, e a gente traz isso para a realidade. Eu acho que daqui para frente, hoje, por conta da legislação, mídias sociais, o empoderamento da mulher, eu acho que hoje essas diferenças já estão muito mais casadas, mas como a gente trabalha o passado é o grande desafio que os executivos e executivas estão enfrentando. Sim, legal. Uma outra pergunta do Roberto Vartamati, ele diz o seguinte, como fazer para descobrir talentos e quais são os atributos que precisamos enxergar para saber quem são esses talentos? Boa. Uma que eu acho importante é essa classificação de talento.
essa classificação de talento é relativo. Então, o que você tem que entender é a cultura da sua empresa. O que eu quero falar com isso? Às vezes eu tenho um cliente tradicional, ele quer ser tradicional, ele tem aquela rentabilidade, ele não se vê fazendo nada radical, e ele quer contratar um talento que seja disruptivo, que trabalhe em várias fusões e aquisições em elementos de cultura, etc., e ele não vai classificar essa pessoa como um talento. E tem outra empresa, que é uma empresa que não para quieto, é arrojada, ela tem um plano super ambicioso de expansão, e aí o talento para ela é outro. Então, acho que a primeira coisa é identificar o que é o talento para a minha empresa, o que eu, de fato, né, como executivo ou dono, preciso para alcançar os meus objetivos. E aí, definindo isso, esquece cargo, posição, busque conhecer, bater papo com os talentos. Então, vou dar um exemplo. Semana passada, eu tive hoje eu já chamo de garoto, mas eu tive com um garoto de 33 anos, argentino, se formou na Politécnica da Argentina, Argentina quebrada, passou no MIT, para a área, né, de financeiro, e aí fez vários projetos de inovação financeira, veio para cá, trabalhou numa fintech que virou unicórnio, saiu, trabalhou numa outra fintech aqui no Brasil, unicórnio, e essa fintech saiu, ele por motivo pessoal, de novo, né, a questão de grana não é só o principal. Esse garoto é um talento, assim, no meio da entrevista, algumas coisas ou algumas oportunidades que ele via, eu tinha dificuldade de entender, eu pedia para o cara parar e me explicar de novo, porque a enormidade e cripto no cartão, e aí como ele agrega isso no varejo e coloca no consórcio, e aí ele vende, vai seguro, e é muito além, porque quando você olha um garoto desse aqui, você fala, pô, esse cara não é para mim, esse cara vai trabalhar numa tech company, e não. O impacto que ele dá numa empresa distribuidora de bebida, num cartão, as ideias que o cara tem na farmacêutica são incríveis. Só que, de novo, o que a gente tem que mudar no nosso mindset é abertura para identificar, lógico, né, para onde a gente quer ir como dono ou executivo, e abertura para conversar com esses caras sem ter uma posição. Como eu encaixo uma pessoa, né, dessa, com uma cabeça dessa, dentro da minha organização e faço esse passo para frente. Então, não é simples, parece simples, mas não é simples, mas é o que a gente está fazendo com vários clientes, apresentar esse tipo de perfil para eles, né? Legal. Conversar, né? E conversar nada mais humano, né? Isso aí. E aí, agora vamos na contramão do que está se desenhando, talvez, né? Tá. Que é a pergunta do Luiz Tadeu. Como você entende que a inteligência artificial pode interferir ou melhorar as relações na área de RH? E como fica a ética da utilização de IA na substituição de mão de obra? Boa. Essa aí, na verdade, eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que as pessoas mais ricas, mais brilhantes do mundo estão debruçadas na IA e algumas céticas quanto ao impacto negativo e algumas muito otimistas. E eu acho, lógico, que falta um tempo para ela gerar esse impacto todo. O que a gente precisa é aceitar que não tem retorno. Então, o que eu vejo é que não adianta a gente colocar a IA debaixo do tapete e fazer pré-julgamentos. A IA vai acabar com todos os nossos empregos, ou a IA vai gerar alguma coisa e eu não sei se é ético ou não. A gente vai precisar começar a colocar o pé na água fria. E aí entender, pô, isso aqui foi positivo, isso aqui não. Isso aqui eu aceito ir, isso aqui não. Então, muitas empresas, eu vou dar um exemplo clássico, né? A minha geração via qualquer coisa relacionada a investimento e automação com, aumento da produtividade. E as pessoas passavam a trabalhar mais, ou seja, eu fazia 10 carros, amanhã automatizou a minha linha, eu passo a fazer 20, eu trabalhava 8 horas, passo a trabalhar 9. Então, existia um ganho. Hoje, eu vou a várias empresas mais relacionadas à tecnologia e à IA, por exemplo, e elas falam, não, eu quero aumentar minha produtividade,
mas eu quero que uma parte dessa produtividade volte em qualidade de vida. Então, eu quero que os meus principais executivos não trabalhem na sexta, e eu vou dar mais dinheiro para eles sem trabalhar na sexta. Ou eu quero que meus filhos, né, as pessoas tenham um contato maior com os filhos, então, sei lá, tal dia vai trabalhar menos. Então, parece utópico, de novo, e por isso que também eu faço link com a diversidade, tem coisa que parece utópico da minha geração. A minha geração, ela tem que trabalhar mais. Não vai trabalhar. E meu pai incentivava, você está aqui no meu aniversário de 70 anos, pô, você devia estar trabalhando, o que você está fazendo aqui? E hoje é o contrário, né? Teve uma entrevista recente com o Djokovic, o cara já ganhou tudo, está super saudável, continua ganhando. E aí o cara fala, cara, não, acabei de ter meu filho, acabei de ter minha esposa, cara, a minha meta, a vitória que realmente importa, é eu ser diferente do meu pai. É eu que ganhei, meu pai não tinha nada, hoje eu tenho só de prêmio 300 milhões, eu estar no aniversário do meu filho, mas não só estar nessa data, eu acompanhar o que ele faz todo dia, eu estar com minha esposa e ser um marido presente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 grandes lãs no ano, e é isso. Não, mas você está ruim, por quê? Você podia ganhar 10, cara, eu já ganhei tudo. E isso hoje não tem mais impacto, a minha verdadeira vitória eu, lógico, tive esse destaque, mas a minha verdadeira vitória é ser uma pessoa completa. Então, essas coisas que parecem paradigma, por exemplo, a minha geração, o cara queria ganhar mais, queria ter poder, mais, hoje existe uma reflexão, não 100%, mas de algumas pessoas de destaque, né? Legal. Bom, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, né? Mas vai ter um podcast na sequência, a gente vai gravar também, claro, para gerar mais conteúdo. Agradeço demais a sua fala. Peço que espere mais um pouquinho aqui ao palco, que eu vou chamar um pessoal para entregar aqui um pequeno brinde para você. Obrigado, Emerson. Legal. Bom, obrigado, galera. Palmas. Vou convidar então agora o Marcos Grigoleto, que é diretor regional Centro-Oeste da NEFAC. Grigoleto, pode vir para cá. E também o Roberto Nunes, que é diretor de controladoria da NEFAC, para entregar aí uma lembrança para o Rafael. Por favor, pode chegar. Aquela foto. Esse é para mim? Surpresa, cara de surpresa.